Bíblia no livro de Lucas, Dr. Lucas, capítulo 7. A partir do versículo 1. Lucas 7, a partir do versículo 1. Vamos fazer uma leitura extensiva nessa noite, que diz assim: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para dizer-lhes: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julgueis digno de ir ter contigo. Porém, manda uma palavra e meu rapaz será curado. Aleluias. Irmãos, quando eu li essa palavra, Jesus tocou forte no meu coração, porque isso é uma palavra de fé de um centurião que servia a Jesus. A Bíblia diz que Jesus nunca tinha visto um homem de tanta fé em Israel como este centurião. E para que eu entendesse essa palavra, eu tive que voltar no capítulo 6, versículo 46. E Jesus falava assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Sabemos que a maioria das vezes as pessoas era capaz de admitir que Jesus era diferente de todas as pessoas. A maioria das pessoas reconhecia que o ensino de Jesus era um ensino inagualável. A maioria das pessoas reconhecia que Jesus tinha um ensino que não poderia ser comparado com ninguém nessa terra. A maioria reconhecia que Jesus, como suficiente, eles reconheciam a sua superioridade. Mas o que eu quero dizer nessa noite, irmãos, que Jesus diz que precisamos aceitar as suas palavras como base verdadeira em nossas vidas. Não basta reconhecer que Jesus é o único suficiente e Senhor e Salvador das nossas vidas, que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma. Se não termos uma fé voltada completamente para Ele. Sabemos que nós vivemos num mundo na qual passamos muitas
dificuldades, muitos problemas, mas nós temos que ter a certeza e a confiança que Jesus é aquele que nos dá a direção para resolver a nossa causa. E quando Jesus fala assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Ele diz que todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras, eu vos mostrarei a quem é semelhante. E ele volta a dizer: todo homem que é edificado a sua casa, cavou, abriu cova profunda, e lançou alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, porque tem sido bem estruturada. E ele volta a dizer: mas aquele que ouve as minhas palavras e não as praticam, edificou a tua casa sobre areia, que vindo os ventos a enchente, e aquela casa será grande a sua queda. O que ele vem dizer nessa noite, irmãos, que problemas nós passamos, dificuldade nós passamos, porque a tua palavra diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Você vai vencer. Como eu venci o mundo. Eu quero dizer que aquele que está afirmado na rocha, aquele que está firme na presença do Senhor, pode vir tempestade, pode vir enchentes, pode vir maremoto, que nada vai abalar a tua fé. Oh, aleluias! Nada vai abalar a tua fé. Mas aquele que edifica a sua casa sobre a areia, este será grande a tua queda. O que eu quero dizer nessa noite: deixa Deus entrar em tua vida. Tenha fé, tenha constância, tenha firmeza na palavra de Deus. A tua palavra mesmo diz: aquele que ouve as minhas palavras, ouvindo e praticando, nenhum homem será abalado. Sabe por quê? Porque nós estamos firmes, nós confiamos naquele que reina em nossos problemas. Nós confiamos naquele que reina em nossas dificuldades. E quando eu leio o capítulo 7, o versículo 1, que fala assim: tendo Jesus concluído todas essas palavras, a Bíblia diz que Jesus não tinha entrado em Cafarnaum ainda. Ele estava fora de Cafarnaum, pregando o Evangelho, fortalecendo o povo na fé, fortalecendo o povo para que eles viessem ouvir as palavras deles e confiar e colocar como base verdadeira em suas vidas. A Bíblia diz que quando ele entra em Cafarnaum, tudo muda. Eu quero dizer nessa noite, quando Jesus entra na tua vida, irmãos, tudo vai mudar. Quando Jesus entra na sua vida, há transformação, há renovo. Quando Jesus entra, porque Ele sabe que você está precisando, está necessitado de alguma coisa. Eu quero dizer nessa noite que o propósito de Jesus em tua vida é grande. Jesus tem propósito em tua vida. Jesus tem propósito em tua vida. Irmãos, Jesus só opera onde a fé verdadeira,
onde há uma fé genuína. Tem pessoas se destruindo por falta de fé dentro das próprias igrejas. Tem pessoas desacreditadas. Tem pessoas tristes. Tem pessoas que entram com problemas e saem com problema. Por falta de fé verdadeira em Jesus. Não deixe desfalecer a tua fé. Não deixe a tua fé morrer. Não deixe a tua fé morrer. Jesus está aqui porque Ele quer avivar a tua fé. Deixa Deus entrar. Deixa Deus entrar em tua vida. Quando Deus entra em tua vida é porque você saiu da presença do Senhor. Quando Deus entra em tua vida é porque você está com dificuldade. Quando Deus entra em tua vida é porque você está com problema. Quando Deus entra em tua vida é porque você distanciou dos caminhos do Senhor. Deixa Deus entrar hoje em tua vida. Ele quer entrar em tua vida hoje. Tem pessoa desistindo do seu ministério. Tem pessoa desistindo da igreja. Tem pessoa desistindo do seu irmão. Tem pessoa desistindo do evangelho de Jesus. Não desista. Constância e firmeza na presença do Senhor. Não desista da tua igreja, não desista do teu pastor. Porque é lá que Deus tem um propósito para a tua vida. É lá que Ele quer ter você como liderança. Não aponta defeitos, não aponta para o teu irmão, não aponta para o teu pastor, não aponta para a tua igreja. Não tem igreja perfeita, não tem irmão perfeito. Somos falhos. Tem pessoas morrendo dentro da igreja por falta de fé. Tem pessoas afastadas da igreja por falta de fé. Não desista não, porque Deus tem algo reservado para a tua vida. Aleluia. Não saia, viva pela fé. Não saia. Viva somente pela fé. Deus tem promessa em tua vida, irmãos. Deus tem algo reservado para cada um de nós. Alguns anos atrás, eu orando, e quando eu oro eu gosto de falar assim: Jesus, senta aqui ao meu lado, eu quero falar contigo. E eu decidi ir embora para o Brasil. E eu falava: Senhor, eu quero ir embora. O que o Senhor quer comigo aqui em Portugal, Senhor? E Ele falava assim: não é tu que mandas, filho. Não é tu que decide a tua vida. A hora sua não é a minha hora. Eu tenho algo reservado para você ainda neste lugar. Aleluia. E quando eu ligo para meu pai falando que eu ia embora, ele falou: se você não vem não. Foi uma confirmação, irmãos. E eu quero dizer nessa noite: Deus apagou da minha mente o desejo de ir embora. Aleluia. Aleluia. E eu questionava com Deus, e eu parei de questionar com Deus. Aleluia. Os nossos propósitos não são os propósitos de Deus. Os nossos desejos não são os desejos de Deus. As nossas vontades não são as vontades de Deus. As nossas decisões não são as decisões de Deus. Oh, aleluias. Aleluias. E hoje eu estou aqui para testemunhar, para falar do Evangelho de Jesus Cristo.
Viva pela fé. Eu quero dizer para vocês, irmão, viva pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível continuarmos na presença do Senhor. Viva pela fé. Foi pela fé que Noé obedeceu e ouviu a palavra de Deus. Foi pela fé que Noé entrou na arca quando Deus condenou o mundo. Foi pela fé que Noé salvou a sua família. Foi pela fé que Raabe foi salva. Foi pela fé que Raabe foi salva. Porque ela acreditou nas bênçãos que Jesus tinha para Abraão, para Isaac, para Jacó. Foi pela fé que Raabe foi salva, porque ela guardou os espias de Jesus. Foi pela fé que Enoque foi trasladado para não ver a morte, e ninguém o achou. Foi pela fé que Enoque tem o privilégio de ser guardado por Jesus. Foi pela fé que Abraão saiu de uma terra. Foi pela fé que Abraão conheceu. Foi pela fé que Abraão se dispôs à disposição de Jesus. Foi pela fé que Abraão foi para uma terra alheia. Foi pela fé que Abraão saiu da sua terra e entrou na terra da promessa. Deus tem promessa para a tua vida. Deus tem algo reservado para a tua vida. Foi pela fé que nós devemos obedecer a palavra de Deus. Foi pela fé que Sara, a esposa de Abraão, teve um filho. Foi pela fé que Abraão ia sacrificar o teu filho. Mas Deus enviou os 2 anjos falando: Abraão, não faças isso com o rapaz. E Deus providenciou o cordeiro. Aleluia. Eu quero dizer nessa noite que Deus vai providenciar algo para a tua vida nessa noite. Aleluia. É pela fé que Deus quer te honrar. Aleluia. Foi pela fé que Moisés atravessou o Mar Vermelho a seco, conjuntamente com o teu povo. É pela fé que Deus nos transforma. É pela fé que Deus cuida de nós. Aleluia. Tem uma fé firmada em Deus. Tem uma fé firmada na presença do Senhor. Oh, aleluia. A Bíblia diz que quando Deus entra em Cafarnaum, ele encontrou os anciãos. E os anciãos clamavam a ele: venha curar o servo do centurião, porque ele se encontra à beira da morte. O que eu quero dizer para você nessa noite: aquilo que teu irmão não pode fazer para você, aquilo que teu pai não pode fazer para você, aquilo que os médicos não podem fazer por você, somente Ele pode fazer para a tua vida. Somente crê e tem fé constante no Senhor. Aquele servo não era um simples servo do centurião. Ele era uma pessoa especial para ele. Ele era como se fosse um filho para o centurião. O centurião nada pode fazer por ele. O centurião recorreu a Deus, mediante a tua fé. Viva pela fé nessa noite. Ele estava quase à morte. E a Bíblia disse que ele era digno que ele faça isso. Porque ele falou isso para Jesus. Aquele servo, irmãos, era uma pessoa que temia a Deus. Era uma pessoa de coração amoroso.
Era uma pessoa dedicada à obra. Era uma pessoa que fazia tudo pelo amor ao próximo. Era uma pessoa que estava disposto da população daquele lugar. É uma pessoa que agradava ao Senhor, que fazia tudo por excelência. E os anciãos suplicaram a Jesus, dizendo: Ele é digno que lhe faças isso. E disse mais: foi ele que edificou a sinagoga. Aquele servo trabalhava. Aquele servo estava fazendo algo para o Senhor. Aquele servo tinha dignidade de ser honrado. Os anciãos falaram para Jesus: Ele é digno que lhe faças isso, porque é amigo do povo, e foi ele mesmo que edificou a sinagoga. Então a Bíblia diz que Jesus foi com ele, e a Bíblia diz que já perto da casa, o centurião enviou amigos até Jesus, para falar que não precisa que se incomodasse, porque ele não era digno que Jesus entrasse na casa dele. O centurião, irmãos, era um homem respeitado, um homem de autoridade, um homem da lei. E o que eu achei mais importante nessa palavra foi a humildade do centurião. Foi a humildade daquele homem. Ele colocou para baixo dos anciãos, dos seus amigos. Ele achou que ele se viu aqui que ele não tinha dignidade de ter com Jesus. Ele enviou amigos, enviou anciãos. E o que eu achei mais interessante nessa palavra foi a fé desse centurião. Jesus disse que em Jerusalém não houve um homem com tanta fé como esse homem. Não achou um homem de fé como esse homem. E ele disse: manda somente com a palavra, para que meu servo seja curado. Temos que viver pela fé. Temos que fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Temos que honrar o nosso Deus pela fé. Nós estamos aqui nesse tempo pela fé. Nós temos que colocar, nós temos que ter a certeza e a convicção que nós temos que viver pela fé. Não vamos morrer dentro das igrejas por falta de fé. Vamos unir. Vamos fortalecer juntos. Que juntos somos mais fortes. Entregamos o nosso problema para Deus. Vamos entregar o nosso problema para Deus. O diabo, irmãos, está usando de estratégia dentro da igreja, lançando dardos inflamáveis do maligno. E quando as pessoas levam ao médico, o médico não sabe, porque o diabo camufla ali. E chega lá, os médicos não descobrem o que está acontecendo. E quando ele volta à igreja outra vez, o diabo lança outra vez dado inflamável do maligno na vida daquela pessoa, enfermidades malignas. E tem pessoas morrendo por falta de fé. Tem pessoas morrendo porque tem dado brecha às ciladas do inimigo na vida deles. Temos que estar vigilantes. Temos que estar firme, constante na presença do Senhor, para que nós não possamos cair em tentação. O inimigo tem aproveitado das fraquezas, das fragilidades, mas nessa noite Deus está levantando pessoas com poder e autoridade da tua palavra. Nesta noite Deus está honrando pessoas daqui, para que vivamos pela fé. Viva pela fé. Não deixe a fé de lado. Não deixe que o inimigo tire o teu foco, tire a tua visão da obra. Temos que viver pela fé.
temos que colocar a palavra de Deus em nossos corações como base verdadeira para nossas vidas. Não adianta falar que Jesus é soberano, que Jesus é altíssimo, que Ele cura, que Ele salva, e não temos fé suficiente para que possamos resolver nossos problemas. Tem pessoas se encontrando no fundo do poço, no fundo do abismo, e não sabe como sair dessa situação, porque perdeu a esperança, perdeu a fé em Jesus. Mas Jesus é aquele que restaura, Jesus é aquele que dá vida e vida em abundância. Jesus é aquele que transforma, Jesus é aquele que liberta. É pela fé que eu estou aqui, é pela fé que eu fui curado, foi pela fé que eu fui liberto. Vivamos pela fé, irmãos. Vamos fortalecer no Senhor a cada dia. Que Ele venha nos direcionar para que nós possamos ser mais servos, ser mais crente a cada dia. Eu quero convidar a amada igreja para se pôr de pé. Eu quero passar o microfone para o nosso pastor presidente, que ele vai dar continuidade ao trabalho.